Hoje nós vamos começar a nossa aula sobre a Reforma, protestante, falando do movimento reformista que iniciou-se na Escócia. Só relembrando algumas questões, a Reforma, ela como processo histórico, processo social e religioso, oficialmente dá-se início com a pregoada das 95 teses de Lutero na porta da igreja do castelo da cidade de Wittenberg, na Alemanha. E o movimento reformista, paralelo a Lutero e influenciado por ele, vai se espalhar por muitos países. Isso é importante que a gente tenha a ideia bem clara sobre o conceito da reforma para os futuros nossos encontros aqui. Nós falamos já em aulas anteriores, que você pode pesquisar no site aí, sobre a reforma na Suíça, liderada por João Calvino. Um dos alunos mais proeminentes de Calvino foi John Knox. John Knox, ele era de origem escocesa, não se sabe muito da vida dele, da biografia anterior a dele, mas ele provavelmente foi ordenado padre mais ou menos na década de 40 do século XVI, 1540, 1550. Um pouco tempo depois, já influenciado pelas ideias reformistas, apregoadas por Tyndale e outros reformadores da Inglaterra, ele abraçou a ideia reformada. Foi perseguido, foi entregue aos franceses como escravo, e ele foi escravo das galés, como remador nas galés francesas durante 3 anos. Ele foge de lá e se abriga em Genebra no momento que Calvino estava liderando a reforma na cidade suíça. De lá, John Knox levou a semente da reforma para a Escócia, e a partir de 1580 a Igreja Reformada na Escócia se estabeleceu como o nome oficial de Igreja da Escócia, que adota o sistema presbiteriano de governo, em contraposição ao sistema episcopal da Igreja Oficial da Inglaterra, que é o sistema de hierarquia. O sistema presbiteriano pressupõe a ideia de uma igreja organizada e comandada por homens piedosos, uns dedicando-se ao pastorado, à pregação, e outros à administração da igreja na sua parte mais secular. A reforma na Escócia prosperou muito, ao ponto de que as duas rainhas, tanto a da Escócia, a Dona Maria Stuart, e a rainha da Inglaterra, a Maria, filha de Henrique VIII e Catarina de Aragão, Maria de Aragão, elas ficam temerosas à pregação do John Knox. Ele lidera uma reforma muito piedosa, de muita oração, ele é um homem de muita oração. Qualquer biografia do John Knox sempre destaca isso, essa perspectiva da oração, na sua vida de piedade e na sua pregação inflamada. Um dos livros mais conhecidos dele dessa época é o livro que ele escreve, Um Clamor de Trombeta contra o Monstruoso Governo das Mulheres, ele se referindo a Maria Stuart e Maria Aragão, que governavam respectivamente a Escócia e a Inglaterra. A partir da pregação do John Knox, o sistema presbiteriano, que é adotado nas igrejas reformadas, vai ser levado à Inglaterra, posteriormente aos Estados Unidos e de lá ao restante do mundo. E esse movimento presbiteriano vai ter a sua contrapartida em outros países, como no caso da França, mas lá eles vão sofrer duras perseguições. Os reformados na França, eles têm recebem o nome de huguenotes. Não se sabe exatamente a origem desse termo francês. Alguns falam que seria ligado à questão da oração, da atitude deles em relação ao governo, mas é o termo que fica consolidado. A reforma na França havia se consolidado já depois do período que John Knox instalou-se na Escócia, mas eles foram duramente perseguidos. E em 1571 eles foram mortos, 25 de agosto de 1571, na chamada Noite de São Bartolomeu, onde iniciou-se a partir de agosto até dezembro de 1871 uma perseguição que mais de 100.000 huguenotes foram mortos nesse massacre, todos idealizados pelo rei da França e pela Igreja Católica. Os huguenotes espalhados pela Europa foram cada vez mais ao leste, conseguiram chegar até próximo da Rússia, se instalaram na Hungria, Tchecoslováquia, Alemanha, e esses huguenotes na Alemanha vão permanecer reformados com sua identidade até o século XIX.
Em 1815, o imperador da Alemanha faz uma junção das igrejas reformadas e luteranas, que estavam tendo suas divisões, e aí ele obrigou que todas fossem unidas numa igreja oficial, que chamou-se Igreja Evangélica da Alemanha, né, em 1815, comemorando, né, os 300 anos da Reforma, para que todas as igrejas tivessem sobre o seu poder o Kaiser, o imperador alemão fez isso. Isso causou grandes tensões, porque os grupos reformados luteranos na prática nunca se uniram, mas obrigados pelo imperador ficaram lá. E as paróquias huguenotes vão manter os seus estilos de culto e de doutrina mais calvinista, e as igrejas luteranas na sua característica de culto e doutrina luterana, mas obrigados pelo Kaiser a se unir. Foi uma das maneiras que os huguenotes encontraram para sobreviver. A partir daí, a reforma ela vai crescer em outros países. A reforma na Inglaterra, ela acontece, como alguns historiadores sempre se lembram, a partir da vida do Henrique VIII. Né? Henrique VIII ele veio da família dos Tudors, né? Uma família de reis, uma família real, que se instalou depois da Guerra das Duas Rosas, finalzinho do século XV, e fica até o período da Restauração de 1640, quando vem o Carlos Stuart, o rei escocês, assumindo o poder, iniciando uma nova família real. Os Tudors ficam então durante esse período. Qualquer livro de história que você for observar, sempre vão falar que a reforma tem a ver com a vida amorosa do Henrique VIII. Isso é verdade em parte. Na verdade, o que acontece é o seguinte: a reforma na Inglaterra ela já existia projetos reformados desde o século XIV. Né? Como a gente viu em outras aulas, você pode observar a partir de John Wycliffe, e também, como nós vamos falar também, dos chamados luteranos das universidades de Cambridge e Oxford, que já tinham as ideias reformistas desde o momento que Lutero apregoou as teses lá na porta do castelo da igreja de Wittenberg. Esse grupo, chamado entre aspas de luteranos, eram grupos de estudiosos que queriam a reforma. Eles estavam nas universidades como professores, tiveram acesso ao Novo Testamento grego do Erasmo de Roterdã, lançado em 1508, e a partir daí eles começaram a estudar a teologia, a doutrina, e a tentar aplicar a igreja na Inglaterra. Só que isso não teve sucesso pela força do rei e pela pressão do Papa. O rei Henrique VIII entra na história como um desencadeador, né, do processo que já estava por baixo nas mentalidades dos intelectuais, mas ele não é o iniciador da reforma na Inglaterra. Deus usou, de alguma maneira, a sua controvérsia pessoal com o Papa para que a reforma andasse, mas de qualquer maneira a reforma na Inglaterra aconteceria, com o Henrique VIII ou sem ele. Sem ele, demoraria algum tempo. Com ele, ela foi antecipada e, infelizmente, controlada pelas ingerências reais. Contar a história: o Henrique VIII ele era casado com essa senhora ao lado lá, chamada Catarina de Aragão, uma princesa espanhola, né? E esses casamentos reais, né, entre os parentes, primos, eram uma das maneiras de manter a sucessão e o poder dessas casas reais nas diversas nações europeias. Isso permanece até hoje, como a gente vê nas casas reais. O Papa se interessou muito, o Papa Clemente VII se interessou muito pelo casamento de Henrique VIII, porque mantinha a Inglaterra e a Espanha unidos, e dois países fortemente católicos no momento que a reforma estava eclodindo. Henrique VIII queria que a sua esposa lhe desse um menino para herdeiro, mas ele se decepciona que após a gravidez, Catarina de Aragão apresenta uma menina, que mais tarde vai ser chamada Maria, e vai assumir o trono durante um período. Né? Ele já se namorava com uma moça da corte real, chamada Ana Bolena, e busca ter um filho com ela. Ana Bolena, que vai ser a sua segunda esposa, tem uma filha que vai ser conhecida como Elizabeth I. Né? E na história, então, Henrique VIII vai se decepcionando com esses casamentos. Ele tem um total de 6 casamentos, até que ele consegue o filho, que vai ser conhecido como Eduardo VI, que assume o poder
logo depois da morte do Henrique VIII, mas que fica durante pouco tempo, né? E aí, na questão da sucessão do trono, tanto a Maria, filha de Catarina de Aragão, como a Elizabeth I vão assumir o poder posteriormente. Eu adiantei um pouco a história, mas o que acontece é o seguinte: na decepção com o filho de Catarina de Aragão, o Henrique VIII então pede a anulação do casamento para o Papa. O Papa viu isso com muito medo, viu que deveria cuidar para esse casamento permanecesse, e aí o Henrique VIII, irritado com a demora do Papa, a sua reação, ele próprio se proclama rei, chefe da igreja na Inglaterra, separa a igreja de Roma, e a partir daí ele faz uma igreja meio católica e meio protestante, tentando apaziguar os vários setores que queriam a reforma e também separando-se de Roma. Faz uma igreja que vai permanecer na liturgia, na hierarquia católica, né? No entanto, a sua doutrina um pouco protestante. Posteriormente, aqui nós temos a imagem do Eduardo VI, que vai assumir o poder, o governo assim que na menoridade. A vantagem para os protestantes é que tutores protestantes vão ficar cuidando da parte do governo enquanto ele é menor, e a Dona Maria, ao lado lá, vai ser a chamada Maria de Aragão, né, filha da Catarina de Aragão com Henrique VIII, assume o poder logo que Eduardo VI morre. Ele morre na infância ainda, não tem pouco tempo de governo, e a pouca liberdade que os protestantes tiveram durante o governo de Eduardo VI foi perdida durante o período do reino da Rainha Maria, que ficou conhecida como Maria a Sanguinária, ou Blood Mary, como se fala em inglês, né? E Dona Maria mata mais de 300 líderes protestantes famosos, entre eles Hugo Latimer, né? Que ao morrer ele diz ao mestre Ridley, né, o seu colega, dizendo o seguinte: olha, mestre Ridley, não se preocupe, porque a chama que nós estamos acendendo aqui vai iluminar a Inglaterra. Era a esperança dos mártires de que a sua morte não fosse em vão e que realmente a igreja na Inglaterra fosse uma igreja reformada. A partir de 1558, Elizabeth I assume o poder na Inglaterra e o seu governo vai dar uma semi-liberdade aos protestantes no chamado Ato de Uniformidade, decretado em 1559, quando ela permite que protestantes possam pregar. A partir daí, os grupos protestantes que já estavam bem doutrinados, incentivados pelos reformadores continentais, entre eles Calvino, buscam uma pureza da igreja. Ligado a teólogos como William Perkins, dentre outros, como Henry Jacob, né, primeiro pastor congregacional, que em 1580 fundou uma capela separada da igreja oficial da Inglaterra, eles começaram então a buscar uma pureza na igreja da Inglaterra, que então ainda era submetida ao rei, né, e tentando que essa igreja fosse reformada. Esse grupo ficou sendo conhecido como puritanos. Os historiadores apontam para um iniciador desse movimento puritano a figura de William Tyndale. É assim que o próprio David Daniel, um historiador inglês, fala sobre a vida de Tyndale. Tyndale seria uma espécie de precursor do puritanismo. Martin Lloyd-Jones, no livro dele, Os Puritanos, aponta também Tyndale como um provável precursor do puritanismo, e Christopher Hill, um historiador secular, né, marxista, que também no livro dele, Origens Intelectuais da Revolução Inglesa, aponta para que Tyndale seja esse iniciador do movimento puritano. Ele é um pré-puritano. Vamos contar um pouquinho da história do Tyndale para que vocês possam entender. Tyndale nasceu em 1483 no interior da Inglaterra, e ele se formou como padre na Universidade de Oxford e passou a estudar as ideias de Lutero, que chegavam contrabandeadas, né, para a universidade, ao ponto que o lugar onde eles se reuniam à noite, depois das aulas, ficou conhecida na Universidade de Oxford como a Pequena Alemanha. Tanto era o número de livros e ideias luteranas que circulavam lá. Tyndale tem o interesse de traduzir a Bíblia para o inglês, coisa que era proibida desde o período de Wycliffe, né, que você pode ver em outras aulas que a gente falou sobre isso.
E o projeto dele era que traduzisse a Bíblia. Ele foi impedido de várias maneiras dentro da Inglaterra e ele teve que fugir para a Europa. Ele imprime a primeira vez a Bíblia na Alemanha e posteriormente da Holanda ele termina a tradução e contrabandeia essa Bíblia para a Inglaterra. Ele contrabandeia com a ajuda de alguns comerciantes ingleses, que era contrabandeada nos fardos de frutas e arroz que vinham da Holanda para a Inglaterra, e vinham vários livros, tanto de Lutero como a própria Bíblia dele. Ele conseguiu, nessa transição, mais de 8.000 exemplares que ele conseguiu contrabandear da Holanda para a Inglaterra. Só que durante essas perseguições, muitas dessas Bíblias saíam erradas. O próprio Tyndale viu que as impressões feitas na correria, no meio da perseguição, saíam erradas. E aí o comerciante que o ajudava, Humphrey Monger, teve uma ideia, o seguinte: o bispo Tunstall, que era o bispo da cidade de Londres, queria, de qualquer maneira, pegar as Bíblias de Tyndale e queimar. Então ele teve a ideia, ele pegava as Bíblias erradas, com conteúdo errado, vendia para o bispo, que comprava, e ele fazia uma fogueira. Com esse dinheiro, o Humphrey Monger dava para Tyndale fazer mais Bíblias, e dessa vez de forma correta. Então o dinheiro do bispo Tunstall ajudava para que Tyndale conseguia produzir mais. E o bispo Tunstall chega a perguntar para o Humphrey: olha, eu estou queimando Bíblia, mas está aparecendo mais ainda. Não, é porque o senhor está comprando pouco. Compra mais, que o senhor vai ver que vai conseguir acabar com elas. A vida do Tyndale não foi fácil. Ele foi perseguido, traído por um enviado do rei, que o encontrou na cidade de Antuérpia, na Holanda, e de lá ele foi levado para a Bélgica, onde ele foi condenado à morte. Lá ele foi enforcado e depois queimado. A última frase que ele disse antes de morrer foi: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E aí ele conseguiu que a Bíblia chegasse à Inglaterra. Lá ele a Bíblia vai ser distribuída pelo rei, chamada Bíblia dos Bispos. Na primeira tentativa dessa Bíblia, ela foi publicada com um tamanho enorme, capa de madeira muito pesada, e ela era colocada em cada paróquia anglicana para que o pastor pudesse usar e pregar. O que acontecia é que a sede das pessoas era tão grande pela Bíblia que essas Bíblias começaram a ser roubadas, mesmo grandes. E aí o rei então mandou que a Bíblia fosse acorrentada aos púlpitos, mas isso não impediu que a Bíblia continuasse sendo roubada. As pessoas roubavam até o púlpito também, levavam para casa. E aí houve um momento então de que a Inglaterra, o rei viu que não tinha condições de impedir que a Bíblia fosse divulgada para as pessoas, né? Em 1611 é publicada a tradução da Bíblia mais conhecida do inglês, aproveitando muito o trabalho do Tyndale, e essa Bíblia vai ser chamada a versão autorizada, né? Publicada com inglês de alto gabarito, alto nível, sem notas de estudo, para que a população não fosse influenciada pela teologia que estivesse lá na Bíblia, né? A partir então esse movimento de chamar desobediência civil, essa atitude de revolução, nasce então o puritanismo. O movimento puritano tem as suas raízes na pregação do Tyndale, essa sua atitude de contestar a ordem estabelecida, e nasce no primeiro momento o termo puritano vai ser usado àqueles pregadores que estavam na igreja da Inglaterra, que estavam questionando os elementos romanos na liturgia e na teologia. Eles queriam uma igreja pura, livre de todo fermento papista, né? Ou como diz William Perkins, um dos primeiros pregadores puritanos, ele queria uma igreja pura, livre do fermento papista. A primeira controvérsia que vai se dar em relação aos chamados puritanos, que desde o primeiro momento era um nome pejorativo, era um nome depreciativo, mas que depois foi adotado pelos próprios proponentes, né? É de que a igreja deveria expressar, através das vestes, uma simplicidade no culto. As vestes que o clérigo anglicano usava refletia todos os paramentos que vinham da igreja católica medieval. E os puritanos queriam uma veste simples, mais próxima do que o povo usava no dia a dia. E que fosse de cor preta, para representar de que, embora o pregador fosse redimido, ele ainda era marcado pelo pecado. Os anglicanos queriam não usar uma roupa branca,
para representar que eles eram santos, estavam perante a congregação e tal. E essa chamada controvérsia das vestimentas, que escondia por trás toda a discussão política, quem deveria determinar a liturgia da igreja, se era a Bíblia ou o rei, se o culto deveria ser regido pelo livro de comunhão, pelo livro de oração comum da igreja anglicana, ou se era regida pelo princípio regulador do culto, que determinava que tudo que está prescrito na Bíblia, tudo que está ordenado é o que é feito. O princípio chamado princípio normativo, que estava na igreja anglicana, ele determinava que qualquer coisa que não fosse proibida era para ser usado no culto. Houve controvérsias muito sérias nesse momento. A igreja, por exemplo, da Escócia, que é uma igreja herdeira da pregação de John Knox, John Knox está lá pregando, ela começa a receber as incursões dos bispos anglicanos na tentativa de submeter a Escócia ao rito anglicano. Houve um momento na cidade de Aberdeen, quando o bispo anglicano veio com o livro de oração comum, tentando obrigar todos a fazer oração conforme estava escrito no livro, e não na liturgia que a igreja da Escócia já havia estabelecido a partir das pregações de John Knox. Na época, as igrejas não tinham bancos, como a gente tem hoje. Elas eram a igreja era sem bancos, o pregador ficava normalmente num púlpito mais alto, e as pessoas, se precisavam sentar, levavam de casa os seus bancos. Graças a Deus, na época não tinha grupo de louvor, não tinha momento de louvor, então o culto era mais voltado para a palavra. Então as pessoas que precisavam levavam os banquinhos, sentavam no culto, ouviam, oravam e depois iam para casa. Então geralmente as pessoas levavam aqueles bancos de 3 pés, que era voltado para ordenhar a vaca, né? Então, no momento que o bispo estava lá, imagine assim, né? Estava na igreja, uns poucos com os bancos sentados, tentando obrigar a congregação a ler, fazer a liturgia no livro de oração comum. Uma moça, né, sentada lá, olhou e falou assim: não fui ensinada a fazer essa reza aqui não. A primeira coisa que ela tinha na mão era o banquinho, ela começou e jogou em cima do bispo, né? O bispo se abaixou e ele teve que sair da cidade com uma chuva de bancos atrás dele, né? E não se pôs mais a tentativa de implantar o livro de oração comum na igreja da Escócia, que permaneceu presbiteriana, reformada e puritana, né? Os puritanos foram duramente perseguidos na Inglaterra, né? Ser puritano mesmo naquela época não era fácil. O movimento vai se desdobrar em várias perspectivas, né? Uma delas é aquela que a gente vai conhecer como o puritanismo não conformista. Aqui eu tenho uma imagem de John Bunyan, um dos mais conhecidos pregadores não conformistas, né? Que tinha uma convicção batista do sacramento, ou seja, ele acreditava que o batismo era feito somente para as pessoas que criam, né, no entendimento da congregação dele, e ele foi perseguido. Os não conformistas, aqueles que não aceitavam a imposição do rei da Inglaterra na igreja, na liturgia, na forma como a igreja deveria se organizar. Alguns puritanos não conformistas foram perseguidos e mortos. Os soldados do rei entravam na casa, perguntavam ao chefe da família quem era o chefe da igreja, quem é o cabeça da igreja. Como bom puritano, ele dizia: o chefe da igreja é Jesus Cristo. Quando a resposta, segundo a ordem anglicana, deveria ser o rei. Então a resposta certa, entre aspas, né, determinava a vida, e a resposta errada, entre aspas, determinava a morte. Então muitos morreram, né, diante de suas famílias, negando a autoridade real e afirmando a autoridade bíblica de que Cristo era o cabeça da igreja, né? Os não conformistas vão se dividir em 3 grupos. Os grupos chamados presbiterianos, na questão do sistema de governo, que aceitam um governo representativo, e o sistema chamado congregacionalista, e as igrejas chamadas batistas, que surgem nesse momento. O John Bunyan era um desses grupos batistas, que no governo mantinha a forma congregacional, mas que incluía a questão do batismo por imersão e a ideia de que a igreja deveria ser autônoma. Interessante que o John Bunyan foi preso por pregar na rua, sem autorização do rei, e essa prisão dele ajudou a propagação ainda mais da teologia puritana, porque ele teve tempo para escrever,
colocar suas ideias numa alegoria muito conhecida chamada O Peregrino, que ele escreveu. E logo, alguns meses depois, ele escreve uma espécie de continuação dessa obra chamada A Peregrina, né? Essa obra, como alegoria, mostra a caminhada do cristão na sua vida de conversão até chegar ao céu. E ele encontra pessoas que representam alegoricamente aquilo que nós encontramos: desânimo, o herege, aquele que apoia. Uma alegoria que vai ser muito difundida no meio religioso cristão. A alegoria do John Bunyan, chamado O Peregrino, é o livro, fora a Bíblia, mais traduzido e divulgado na história do Ocidente, né? Os puritanos, onde quer que eles foram, eles sempre tinham na mão uma Bíblia e uma tradução do livro Peregrino, né? Como forma de divulgar a teologia puritana. John Owen, que foi conhecido como o grande teólogo dos puritanos, gostava de ouvir o John Bunyan pregar quando ele estava livre. Até foi ele que, com a sua influência política, pôde ajudar o John Bunyan, embora preso, a ter liberdade para escrever, e pagou a publicação de muitos seus livros. Ao perguntarem ao John Owen por que ele, com toda a sua teologia, com toda a sua exegese, conhecia latim, grego e hebraico, ouvia John Bunyan, que não tinha formação acadêmica nenhuma, era um funileiro, alguém que trabalhava na limpeza de chaminés. Ele falou: porque a teologia dele é viva e arde em chamas, e eu pude ver nele Cristo de uma forma muito clara. Então, Bunyan teve então a oportunidade de ser apoiado pelo John Owen, né, publicar os seus livros e abençoar muitos. E graças a Deus o movimento puritano pôde se espalhar através da questão da literatura. Então, pontos que nós vamos falar posteriormente.